Olá a todos! Vamos analisar um texto que é muito usado pelos humanistas, eu vou chamar assim de humanistas, porque eles não conhecem a verdade da Escritura. O texto, bom, vou colocar aqui então, né? O que os humanistas usam, né? Humanistas, tá? Humanistas. Eles usam Deuteronômio 30:19 para dizer o quê? Que o ser humano tem capacidade livre para escolher a salvação, para escolher entre o bem e o mal. Ele é livre para escolher. E deles citam o verso 19, né? Que isolado, né? Ele diz assim: os céus e a terra tomo. Só o verso 19, tá? Vou colocar aqui. Tomo, vírgula, hoje, vírgula, por testemunhas contra ti. Contra ti. Vírgula, que te propus, olha só. Que te propus, ou seja, o Criador colocou, né? A vida e a morte. Vida e a morte. A bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Escolhe. Aí agora ele vai escrever aqui, olha só. Escolhe. Aí os humanistas, eles se prendem apenas nessa palavrinha, né? Escolhe. Pois a vida, para que vivas. Tu e a tua descendência. Esse é só o verso 19, tá? Então assim, vamos analisar algumas coisas aqui. Deixa eu arrumar primeiro essa partezinha aqui, né? Escrevi terra muito perto do ar, né? Então assim, esse texto é base para comprovar o livre-arbítrio. Esse texto é base para você dizer que a pessoa é livre para escolher a vida, escolher a salvação. Deuteronômio 30:19 tem um contexto, tá? Que não se resume só nesse versículo. Resume-se no capítulo anterior e no capítulo 30. No capítulo 29 e no capítulo 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Por quê? Porque o Criador está falando isso para o povo de Israel. Primeiro ponto, um povo que já era salvo espiritualmente. Povo de Israel. Que na verdade seria, né, o povo de Israel. Estava ali Moisés, Caleb também. Que já era salvo espiritualmente. Esse é o primeiro ponto.
O povo de Israel já era salvo. O único povo escolhido para a salvação durante toda a antiga aliança era o povo de Israel. Então você pega a Bíblia aqui, ó, toda a antiga aliança, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, todo o Pentateuco, até o início de Atos 2, que é onde começa a nova aliança, Atos 2, todo o Antigo Testamento, somente o povo de Israel era salvo, eleito. Todos os outros povos não eram condenados, porque não tinham o Evangelho, não conheciam a verdade. O Criador não se revelou a eles. Portanto, só o povo de Israel já era espiritualmente salvo, neste momento em Deuteronômio 30. Tá? Então, assim, os humanistas, que são os heréticos que estão ensinando falsas doutrinas aí, dizendo que você pode escolher livremente. Né? Não, você tem livre-arbítrio para escolher. Você é dono da sua vida. Então o Criador está falando que a terra e os céus, porque é o que existiu naquela época, eram as testemunhas naquele momento contra aquele povo que te propus a vida e a morte. Que vida e morte são essas? A vida e a morte. Está falando de salvação eterna aqui e condenação eterna? Não, já vamos ver o porquê. A bênção e a maldição. Olha só. Maldição. É bênção eterna e maldição eterna que está falando aqui? Vamos ler. No capítulo 29, o Criador está falando várias coisas aqui. Olha só, que na verdade era um discurso, tá, de Moisés, que o Criador fez uma aliança com o povo que estava lá. Eles tinham recém saído do Egito, estavam peregrinando, estavam em rumo à terra prometida, estava além do Rio Jordão. Tá? Então são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, né, que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, com os filhos de Israel. Então, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então, chamou Moisés todo o Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós. Aí ele vai falar aqui sobre as pragas, né, que o Criador libertou aquele povo lá através das pragas do Egito e tal. Então está falando ali um monte de coisa. Vesse esse lugar, tomamos a terra por herança dos Rubenitas, aqui, Gaditas, a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Moisés está falando para guardar os mandamentos, guardar as palavras da aliança, para prosperar na nova terra que eles iriam entrar, que era a terra prometida, que depois seria Jerusalém. Né? Então entenda isso, pessoal. Está falando de coisa terrena aqui, nada de salvação. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Pai, cabeça de tribo, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres estrangeiros. Então, assim, naquele momento ali, tinha muita gente com Moisés. Todo aquele povo de Israel com Moisés naquele momento. Estavam na terra e tinha um caminho a seguir. Ou um outro caminho. Isso até então é exercício do arbítrio, que não é livre-arbítrio. Já expliquei que diferença entre essas duas coisas, tá? Não vou voltar nesses assuntos. Tá? Nós temos capacidade de escolher as coisas, ninguém roubou nenhuma marionete. Agora, livre-arbítrio é outra coisa, é escolher a salvação eterna. É outra coisa, não tem nada a ver com tomar atitudes terrenas. Então entenda. Tá falando aqui do povo, tá? Daí no capítulo 30... ele começa a falar: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que te pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, vosso Pai, e tornares ao Senhor, teu Pai, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, ou seja, era para obedecer o Criador. Então o Senhor, o Pai, mudará a tua sorte, e te compadecerá de ti, te ajuntará de novo, e todos os povos entre os quais espalharão. Então, assim, ele está falando aqui em Deuteronômio 30, olha o texto do Deuteronômio 30 que os heréticos usam,
Está falando de uma coisa terrena. Vai ouvindo. Olha só. Verso 15 começa o contexto. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, né? Aqui está teu Deus, mas é o Pai. Andes nos seus caminhos, né? Ou seja, obedeça os estatutos, guarde os mandamentos. E os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, vosso Pai, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Como é que você multiplica? Casando, tendo a sua esposa e gerando filhos. Você vai fazer isso no céu? Não. A terra onde passa a possuí-la é onde? Aqui na terra. Era a terra prometida que ele estava prometendo ao povo de Israel. Está entendendo? Tem nada a ver com escolher a vida eterna. Tem a ver em continuar vivo e próspero na terra, obedecendo o Criador. É isso que significa. Não está falando aqui de aceitar Messias, de escolher Messias, livre-arbítrio, escolher salvação. Nada a ver. Está falando de viver na terra. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Está entendendo? Está falando da terra além do Jordão. Se a pessoa começa a desobedecer e viver uma vida impiedosa, ela morre mais cedo. Então ela fica amaldiçoada nesse sentido. Nada dá certo. Está entendendo? Isso para quem é eleito, tá? E aqui já era um povo salvo, entenda, já era um povo salvo. Moisés, Caleb, tudo mais. Toda aquela descendência dos filhos de Israel estavam ali. Então, vem o verso 19. Só que antes do verso 19 tem que te explicar uma coisa aqui. Você pode estar pensando assim, Rômulo, aqui você se auto-refutou. No verso 17 diz, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido. Está vendo, Rômulo? Se não quiseres dar ouvido, ou seja, você tem livre-arbítrio para recusar o chamado. Recusar obedecer os mandamentos. Isso não é livre-arbítrio, cabecinha. Isto é o próprio endurecimento do coração já não convertido, ou a naturalidade do homem, porque aqui todos já eram salvos. O detalhe é que você, mesmo salvo, acaba às vezes relaxando em obedecer os mandamentos. Você que é salvo e regenerado, você não dá às vezes uma relaxada? Ninguém é perfeito. Então tem os vai e volta da vida. Isso porque a naturalidade do ser humano tende a pecar. Então é isso que o Criador está querendo falar aqui. Entenda, não é livre-arbítrio. Tenho capacidade de escolha se eu quiser ser salvo, se eu não quiser. Eu sou maior que o Criador. Cara, pura soberba. Está falando aqui da naturalidade do ser. Você já é corrompido pelo pecado. Você tende a fazer o mal. Está entendendo? É isso que ele quer dizer aqui. Então o verso 19 ele continua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Onde é que vive a descendência? Na terra. Então você escolhe a vida, ou seja, escolhe os mandamentos, obedeça, escolha amar o Criador, faça o bem, né? Ande nos estatutos da vida. É isso que o Criador está querendo dizer aqui. Tem nada a ver com livre-arbítrio, gente. Onde é que está o QI de vocês que apoiam a heresia do livre-arbítrio? Não tem cabimento um negócio desse. Eu estou aqui no texto, é só você ler. Você não pode isolar o versículo 19. Ou seja, esta vida e esta morte são terrenas. Tá? Ó, eu vou escrever aqui, ó. Vamos ver onde é que dá. Vou escrever aqui mesmo. A vida que ele está falando e a morte que ele está falando são terrenas e não eternas. Tá? Tanto é que Moisés,
Teve algumas partes que errou e não entrou na terra prometida. Morreu. Moisés era salvo ou condenado? Era salvo, era eleito. Já era salvo espiritualmente. E não entrou, morreu antes de entrar na terra prometida. Maior exemplo. Amando o Senhor, verso 20 aqui, teu pai, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. O que é longevidade? Ó, isto, quando ele fala isto, tudo aquilo que ele falou antes, isto depende da tua vida e longevidade. O que é longevidade? Longevidade. O que é longevidade? Quanto tempo você vai viver na Terra? Está falando de salvação terrena até a hora da morte. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Depois vai falar aqui que depois eles entraram lá na terra e tal. Então assim, gente, está falando aqui de salvação terrena, sobrevivência terrena, prosperidade terrena, como eu li aqui antes. Se você obedecer o Criador, você vai estar agradando o Criador. Alguns não desobedeceram, não herdaram a vida aqui, esta vida aqui que é vida terrena, ó, que é vida terrena. Tá? Ó, é vida terrena que se refere e não eterna. Então esse texto de modo algum pode ser usado para basear livre-arbítrio. Quem usa esse texto para basear livre-arbítrio é desonesto, está cometendo desonestidade exegética. Má interpretação bíblica apenas para fundamentar uma teoria que ele encaixou no seu coração. Por causa do quê? Por causa da soberba. Porque ele é soberbo em não aceitar que toda a obra da salvação é o Pai que faz, toda a honra é dele em resgatar aquela pessoa, predestinar, justificar, perdoar, escolher em primeiro lugar, e então dar fé para crer e arrependimento para mudar de vida. Não viver mais na prática do pecado de antes. Não aceita isso. Isso é de um coração soberbo. Tá entendendo? Sai capeta. Então, os humanistas usam essa passagem erroneamente. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Te propus. Por que propus? Porque ele explicou antes. Ele explicou que se obedecessem os mandamentos, guardassem os estatutos e tal, amassem o Criador, se apegassem ao Pai, eles iam viver bem na terra prometida. E ele também falou que se desviasse, se não deres ouvido, ou seja, se você se deixar levar para a sua própria vontade humana, né, você então vai, infelizmente, vai morrer cedo. Não vai herdar, não vai se dar bem lá. Então ele propõe a bênção e a maldição. Ele fala, escolhe. E esse escolher não é escolher a salvação, pessoal. É escolher obedecer, porque já era um povo salvo. Só o salvo consegue escolher, entenda. Quando o Criador fala assim, escolhe, é porque já é um povo salvo. Só o salvo consegue obedecer. Escolher obedecer. O ímpio não está nem aí. Está entendendo? Então, esse escolhe, pois a vida, ó, escolhe a vida, é vida terrena. Tá entendendo? Não tem nada a ver, ó, para que vivas. Tu e a tua descendência. Onde é que a descendência vive? Na terra. É um negócio muito simples. Então, quem usa esse texto aqui está cometendo um grave delito. Uma aberração exegética para dizer que tem livre-arbítrio. É lamentável, pessoal. E se dizem teólogos.
se dizem youtubers, se dizem pregadorizinhos. Vocês são heréticos, tá? Vocês são soberbos, ímpios, condenados, bodes, porque vocês usam um texto isolado da Bíblia para fundamentar o que você acha sobre o que é a verdade. Não tem maior aberração que essa, cara. Tá entendendo? Então, assim, tá muito bem explicado isso. Poderia falar muito mais coisa aqui, tá? Por exemplo, Efésios 2. Ó, o que diz Efésios 2, 1 a 3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Morto em delito e pecado. Você não tem como escolher crer. Você está morto. Efésios também 2, 8 e 9 vai falar que porque vocês estão mortos em delito e pecado, então aqui vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é pela graça. A fé é um dom. Você não tem fé para escolher o Criador. Ele tem que dar para você. O que é um dom? Uma dádiva, um presente que vem do alto. E Tiago vai dizer que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então por isso que é por graça, não por obras. Não vem das obras porque ninguém se glorie. Todo mundo que vai dizer assim, não, eu escolhi o livre-arbítrio, através do meu livre-arbítrio, eu escolhi a salvação. O Criador vai te mandar para o lago de fogo de julgamento. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É por graça. Então você não sabe do que é graça. Então você ainda não compreendeu o que é o verdadeiro Evangelho. Canal no Telegram, Romulo Marasquim, canal com mais de 30 e poucos mil inscritos, se inscreva lá. Canal do Marasquim também no YouTube, se inscreva lá. E não perca os próximos vídeos que eu vou estar abordando em muito mais assunto, tá? Seja Deus. Grande abraço.